Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Major-General Isidro Moraes Pereira, Joe Biden acusa Donald Trump de se curvar perante um ditador russo depois de dizer que apoiaria Vladimir Putin a invadir um país da NATO que não cumprisse com as metas financeiras estipuladas pela Aliança Atlântica. Eleições à parte, que repercussões pode este confronto de ideias, de posições, ter na guerra da Ucrânia? Isto não é dar mais força a Vladimir Putin? É exatamente isso que está a acontecer. E as repercussões já se fazem sentir nos países europeus que pertencem à NATO. A grande maioria dos responsáveis por esses países já estão a reagir e a dizer claramente que a Europa tem que se começar a preparar para um conflito alargado com a Rússia, já que a maioria dos estudos apontam para que a Rússia se está a armar. E está a armar de uma forma relativamente acelerada, e a maior parte dos países começam a pensar em cenários em que poderão ter que combater contra forças da Federação Russa, mesmo sem a ajuda dos Estados Unidos, face à possibilidade de o próprio Donald Trump poder vir a ser eleito em novembro próximo. Uhum. E se isso acontecer, já no último mandato houve uma tentativa por parte de Donald Trump de retirar os Estados Unidos da NATO. Essa tentativa viu-se gorada porque houve uma pressão muito grande, fundamentalmente por parte do Pentágono, e que levou o Joe Biden a refletir de alguma forma sobre esta questão. Agora, ele volta à carga com isso e tudo indica que está determinado em abandonar a NATO, porque, segundo ele, os Estados Unidos não precisam da NATO para nada, e sim o resto dos países da NATO é que necessitam claramente dos Estados Unidos. Bom, eu acho que todos precisam de todos, não é? Uhum. E uma organização defensiva criada em 1949 com os objetivos que todos nós conhecidos, é algo que se deve manter. Esta solidariedade transatlântica é fundamental para o futuro do mundo. É preciso esta ordem democrática e liberal instituída no pós-Segunda Guerra Mundial tem tido este pilar da NATO, tem sido fundamental, não apenas dos Estados Unidos, porque Donald Trump, acho que tem memória curta. Aliás, com a idade que tem, já devia ter outra capacidade de análise. Aliás, se nós recuarmos à história da NATO, e desde 1949, que eu saiba, o artigo 5º só foi uma vez evocado. E, curiosamente, foi evocado pelos Estados Unidos na sequência dos ataques terroristas, do terrorismo transnacional, na altura fundamentalmente a Al-Qaeda, né, e Osama Bin Laden às Torres Gêmeas. Portanto, o único país que evocou o artigo 5º, curiosamente, foram os Estados Unidos. E que eu saiba, os restantes países da NATO foram em auxílio dos Estados Unidos, disponibilizaram todos os seus meios e estiveram presentes na guerra global contra o terrorismo, quer no Afeganistão, quer no Iraque. Portanto, eu penso que há aqui alguma ingratidão também por parte dos Estados Unidos. Isto é uma face da moeda. A outra face, infelizmente, nós temos que ter uma análise fria e pragmática, realista. Temos que dar alguma razão a Donald Trump. Não pela forma como ele coloca as questões, mas pela substância, porque de facto, eu agora recuaria a 2014, ao Cimeiro da NATO, na Escócia. Sim. Em Gales, em que chegou-se a um consenso, os Estados Unidos vinham colocando em cima da mesa a necessidade dos restantes países da NATO investirem mais na defesa. O nível de investimento que foi acordado foi 2%, e foi dado um período razoável aos países da NATO, aos outros países, para investirem até esse montante da riqueza produzida anualmente em matéria de defesa. E o período foi de 10 anos, e 10 anos completam-se este ano, e nós temos ainda uma grande quantidade de países da NATO que ainda estão longe da meta dos 2%, designadamente Portugal. Portugal é um deles, mas quer dizer, se olharmos para esse quadro,
são mais de metade dos países da NATO que ainda não chegaram a esse nível de investimento. Quer dizer, e aí, de facto, Trump tem razão naquilo que diz. Quer dizer, temos que investir mais em defesa e não vivermos à sombra daquilo que os Estados Unidos nos pode dar, não apenas em termos de equipamento e material e capacidades de informações e transporte estratégico, mas quer dizer, mas quando se trata de guerra a sério, temos que pensar que não é justo trazer os soldados americanos para combaterem e defender os nossos interesses na Europa, se nós não tivermos essa vontade em primeira instância. Mas, General, e pegando nisso tudo que está a dizer e que dizia há pouco, dentro da União Europeia, o facto é que já foram feitos vários avisos, nomeadamente por Macron, que a Europa deve ter um plano próprio de defesa e precaver-se para um eventual regresso de Trump à Casa Branca. Muitos avisos, muitos alertas, mas o que é que está realmente a ser feito? Bom, algo está a ser feito, porque os grandes países, as principais economias da Europa, designadamente a Alemanha está a aumentar o investimento, está a aumentar as despesas com a defesa, ainda não chegou aos 2%, é um facto, mas está muito perto. Sim, temos ouvido muito Olaf Scholz a falar sobre isso. Está muito perto e os investimentos estão a ser volumosos, não é? E tendo em conta que a Alemanha é uma das maiores economias mundiais, 2% de investimento da Alemanha é de facto uma quantia volumosa de dinheiro. Aliás, há uma notícia de ontem que eu julgo que vale a pena aqui também deixar. Foi aberta mais uma fábrica de Rheinmetall, não é? Ontem o chanceler Scholz esteve no lançamento da primeira pedra e esta fábrica irá produzir, entre outras, já daqui por um ano, este ano já produzirá cerca de 100 mil munições de 155 milímetros e a produção normal dessa fábrica adicional, estamos a falar adicionalmente, que está a ser instalada na Niedersachsen, na Baixa Saxónia. Portanto, vai produzir mais de 200 mil munições. Vai produzir possivelmente viaturas de combate de infantaria Puma. Portanto, é mais uma fábrica entre várias que estão a ser abertas, quer dizer. E nós sabemos os investimentos que a Alemanha está a fazer. E não apenas a Alemanha, é a Dinamarca, é a Holanda. É a Holanda, então há também afirmações da Ministra da Defesa da Holanda, Kaja Ollongren, que disse ontem que não deve haver restrições na ajuda militar à Ucrânia, em particular no fornecimento de armas a Kiev. Quer dizer, não só o futuro da Ucrânia, claro que depende deste nosso apoio, e cada vez mais, porque pese embora o Senado tenha aprovado já cerca de 60 mil milhões, um pacote de cerca de 60 mil milhões de apoio à Ucrânia, quer dizer, mas isso não é garantido que a Câmara Baixa ou a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos venha a apoiar. Portanto, e a Europa terá que substituir um pouco esta ausência de apoio americano, o que no imediato não é fácil. Mas esta ministra diz não apenas isso, diz que é preciso ser incansável no apoio à Ucrânia, mas também zelar pela segurança da própria Holanda. Quer dizer, a Holanda vai aumentar o investimento na defesa, porque sente que poderemos nos próximos anos, num futuro a muito curto prazo, a 3 a 5 anos, estes são os principais cenários, podemos estar a ser confrontados com ameaças claras vindas de leste, designadamente da Federação Russa. Portanto, os países europeus estão de alguma forma a reagir. Deviam ter agido em tempo, deviam ter cuidado mais de defesa, investir mais na defesa, mas não o têm feito. E agora estão a correr atrás do problema, estão a correr atrás do prejuízo nitidamente, quer dizer, e mesmo assim há países como o nosso que, sinceramente, olhando para os programas dos partidos... Era isso que eu ia dizer, sim, agora não se vê falar do que também importa, depois, não é? Como investimento na defesa e... Olhando para os programas dos partidos, de facto há uma referência a alguns problemas que
que são problemas já de longa data. Mas que não são aprofundados. Mas não são aprofundados e não são estabelecidas metas, nem se comprometem, nem os partidos se comprometem com verbas, nem com prazos, nem com tipo de equipamento, nem com digamos, um sistema de recrutamento que permita atrair às fileiras mais militares. Quer dizer, nada de concreto, é tudo muito no vazio, só para dizer que, pronto, que a esquerda não é esquecida, que está lá, quer dizer, e acho que por este caminho não vamos lá. E se de facto Joe Biden for eleito, quer dizer, eu vejo a posição portuguesa muito difícil, porque aos Estados Unidos alguma coisa vai mudar, quer dizer, ou os Estados Unidos abandonam de facto a NATO e nós ficamos entregues a nós próprios, e aí temos que rapidamente pôr em marcha um conjunto de medidas que permitam constituir um aparelho de defesa credível, não é? Ou então poderão ser tomadas outras medidas. Major General, entretanto o Putin terá tentado, dizem, negociar um cessar-fogo na Ucrânia com os Estados Unidos, foi no início do ano, mas Washington terá recusado porque Kiev não estava envolvido. É um sinal da Rússia esta tentativa de começar a ver os seus esforços de guerra, que os seus esforços de guerra são demasiados, apesar da convicção de Putin, que Putin sempre demonstra, ou não, são os russos mesmo a dizer que a Ucrânia não conta? Exatamente, Júlio, é exatamente esse segundo aspecto, quer dizer, a Rússia, quando invade a Ucrânia, sempre disse e sempre fez, negando a existência de uma Ucrânia como um Estado-nação independente, quer dizer, aquilo que foi dito e continua a ser dito por Vladimir Putin, por Medvedev e por outros elementos ligados ao Kremlin, é que a Ucrânia não tem qualquer razão de existir, porque a Ucrânia é a própria Rússia. A Ucrânia encontra-se instalada em terrenos, ainda há pouco tempo, numa entrevista, naquela célebre entrevista de cerca de 2 horas, que a Tucker Carlson, este antigo jornalista da Fox, Sim, dada por Vladimir Putin, ele acaba por dizer que a Ucrânia se encontra implantada em terrenos historicamente russos. Até é curioso que o presidente da Mongólia relembrou a Vladimir Putin que a Rússia fez parte do Império Mongol. Bom, mas também lhe disse, mas não se preocupe, que nós não temos qualquer ambição sobre a Federação Russa. Portanto, esta coisa de alegar os motivos históricos é algo que não faz sentido. Quer dizer, podemos recuar até ao tempo dos primatas. Então encontremos sempre justificação para tudo e mais alguma coisa. Agora, a questão é exatamente essa. É como, digamos, a Federação Russa se recusa a reconhecer a própria Ucrânia como uma unidade política, independente e soberana e um Estado-nação próprio, nem sequer lhe dá o valor que tem. Quer dizer, portanto, negociar a paz não é com a Ucrânia. Negociar a paz é com os Estados Unidos e é com o Ocidente, como Putin tem dito. Aliás, Putin tem dito a miúda das vezes que a guerra só ainda existe porque o Ocidente apoia a Ucrânia e porque o Ocidente se recusa a negociar. Agora, os Estados Unidos não... De facto, Joe Biden aí tem sido sempre coerente, e o discurso tem sido sempre o mesmo. Qualquer negociação de paz terá que ter sempre a presença da Ucrânia e os interesses da Ucrânia. Portanto, Biden não quer cometer o mesmo erro que foi cometido em 1938 pela França, pela Inglaterra e pela Itália, de Mussolini, quando negociaram com Hitler nas costas da Checoslováquia. Quer dizer, os Sudetas foram invadidos 6 meses depois, há uma conferência de paz em Munique para a qual a Checoslováquia nem sequer é tira nem achada, quando era um dos stakeholders do problema. Quer dizer, aqui Biden tem sido de facto coerente e tem recusado sempre negociar com a Federação Russa a paz na Ucrânia, ou um acordo de cessar-fogo, seja aquilo que for, inicialmente, sem a própria presença da Ucrânia, o que é muito bem visto, como é óbvio, não é?
O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã, e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.